Como identificar o hormônio cortisol entrando na tua corrente sanguínea, gente? Vou contar uma história que aconteceu agora de manhã e que foi muito visível, né, essa descarga de cortisol na minha corrente sanguínea. Então, quando a gente começa a ter um pouco de coerência e um pouco de consciência corporal, né, de compreensão, de entendimento sobre nós mesmos, sobre aquilo que a gente está sentindo internamente, física, mental e emocionalmente, a gente começa a identificar algumas coisas, tá? É uma questão de autoconhecimento e uma questão de autoavaliação nas nossas modulações energéticas, estruturais, físicas, né, mentais e emocionais. Então eu estava assistindo um vídeo de uma mãe muito perturbada, que se sentiu lesada, sentiu que uma certa atendente maltratou o filho. Ela tinha total razão, a mãe, tá? Foi um ato de total desrespeito. Porém, eu tô chamando a atenção aqui para nós entender como que o hormônio cortisol acontece. Então, às vezes não importa se a gente tem razão ou não, a gente vai sair prejudicado igual, né? Então essa mãe, ela teve um surto de raiva na loja, ela xingou, ela se alterou demais, ela se alterou tanto que eu não consegui olhar o vídeo, né, até o final. Eu tava fazendo um estudo sobre educação infantil e apareceu esse vídeo. Porque me alterou a minha estrutura, né, alterou o meu emocional. Então, as nossas emoções, elas nos dão uma noção, né, os nossos sentimentos, aquilo que a gente tá sentindo, ela dá uma noção em que vibração que a gente tá, né, no nosso corpo. Então, aquilo começou a me deixar alterado, meu coração começou a disparar, a palpitar, né, o meu cardíaco começou a ficar um pouco tenso, e aí eu disse, não, agora chega, parei o vídeo e tal, né, respirei fundo, né, fiz um trabalho energético de limpeza, de harmonia, de harmonização, né, do campo energético, emocional, e aí pensei, vou gravar um vídeo, né, porque as pessoas, elas não se dão conta, às vezes, que não importa se tu tem ou não tem razão, se tu não souber se comunicar de uma forma que aquilo não te desestruture, tu vai perder a tua saúde, vai perder a tua energia, vai perder um monte de coisas boas que podem vir a acontecer, porque tu vai entrar num processo de desestabilização fisiológica, tá? E isso, pra gente entender de uma forma um pouco mais científica, o hormônio cortisol, né, a nossa mente, ela faz uma leitura do nosso entorno. Essa leitura é lida pelo nosso cérebro. Nosso cérebro vai codificar a nossa leitura mental. Ele vai codificar isso, vai mandar uma informação para uma determinada glândula no nosso cérebro, que vai mandar uma informação para uma determinada glândula nas nossas entranhas, que vai produzir certos tipos de hormônio. No caso aqui a gente tá falando do cortisol, tá? Então, as suprarrenais vão entender que tu estás em perigo. Tu tá sofrendo naquele momento perigo. Tu tá muito abalada, muito desestruturada, então aquilo ali é perigo. Então ela vai fazer essa descarga desse hormônio que a gente conhece como cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio faz o quê? Ele faz com que todo o sangue que está na sua caixa torácica, né, no teu abdômen, ou seja, nas tuas entranhas, ou seja, nos teus órgãos vitais, vai comprimir os teus vasos sanguíneos e vai jogar esse sangue para extremidades, braços, mãos, pernas e pés. Pra quê? Tu tá sofrendo perigo, então tu tem que lutar, então tu tem que te defender, então tu tem que correr, então tu tem que pular, então tu tem que dar uma voadeira, um chute em alguém, então tu tem que ter força, vitalidade nesses membros, né, braços e pernas. Então
vai sair toda aquele sangue, vai ser jogado para as extremidades, para que tu possa se defender. Isso desde o início dos tempos, gente, sempre foi assim, tá? E é assim que acontece. Porém, o que as pessoas não entendem, o que esse sangue fazia lá nos nossos órgãos vitais? O que ele estava fazendo lá? Ele estava curando, ele estava estruturando, ele estava limpando, ele estava fazendo esse processo, uma célula morre, outra sobrevive, né? Uma célula irmã, ele está cuidando, tratando deste campo, né? Desse cultivo. Ele está cuidando de alguma infecção, alguma inflamação que possa estar acontecendo no teu corpo que tu nem sabe, tá? O teu corpo é inteligentíssimo para te tratar sem tu nem se dar conta, tá? Ele tá, às vezes, muitas vezes, nosso corpo, ele é cheio de vírus, bactérias e fungos e um monte de coisa o tempo todo, gente. O tempo todo a gente tem todos os vírus, tá tudo no nosso corpo. Quem cuida para que isso não se prolifere, para que isso não avance, é o nosso corpo, é a inteligência que tem, que existe, que está. O nosso corpo imune tá ali, com outras inteligências muito superiores ali, nosso corpo físico tratando isso. Mas quando acontece, né, do hormônio do estresse entrar ali, fazer sair esse sangue, a gente fica aberto, porque nesse momento não é importante cuidar o vírus, a bactéria, não é importante cuidar a inflamação. Nesse momento é importante que tu tenha vitalidade para, se tu precisar lutar ou correr, se salvar naquele instante, naquele momento, que tu tenha essa energia nos lugares certos, ou seja, braços e pernas. Tem muita gente que tem a crença que vai na chuva fica doente, que fica de pé descalço fica doente, que sai do quente pro frio fica doente. Gente, isso é uma besteira, eu venho falando isso há muito tempo, há anos, quem convive comigo sabe. É uma bobagem, não existe isso. O que existe é nós abrirmos a guarda. E como a gente abre a guarda? Simplesmente fazendo isso, se estressando, se incomodando, se irritando, não tendo a compreensão e entendimento de como o nosso corpo funciona. Nós somos assim, ó, a humanidade é completamente ignorante em como o nosso corpo funciona. É só entender esse processo, entender e começar a trabalhar isso a nosso favor, para que a gente não saia prejudicado. O nosso corpo é inteligente, o nosso corpo consegue nos manter saudável, sadios. E o principal, assim, de tudo, muito mais que alimentação, muito mais que qualquer coisa, é as nossas emoções, né? Que vêm dos nossos pensamentos, que vêm das nossas crenças, porque é importante lembrar que a crença é um estado mental, certo? Tu tem uma mentalidade, tu tem uma crença, uma estrutura de pensamentos que tu vem pensando, e o teu cérebro é o codificador disso. Então o teu cérebro codifica os teus pensamentos, e quando o cérebro codifica, ele estrutura as moléculas do teu corpo, as tuas células, para que aquilo aconteça. Então, se tu tem uma crença que ir na chuva vai ficar doente, o teu cérebro é obrigado a passar essa informação para as células. Não que seja uma verdade, mas é que tu quer que aquilo seja uma verdade. Então, eu sempre sugiro assim, gente, vamos estudar um pouco, vamos sair dessa ignorância, vamos nos tornar pessoas mais sábias, com mais sabedoria, com mais compreensão da vida, com mais compreensão de nós mesmos, para que nós possamos andar nessa terra como deuses que nós nascemos para ser, com todos os potenciais divinos que nós nascemos para ser. Mas para ser, nós precisamos, às vezes, abrir mão de algumas coisas para fazer um certo tipo de estudo, né? Abrir a nossa mente para compreender as magias que estão aí, pronto, porque a medicina do novo milênio, a medicina da nova era já tá aí, ela já está aqui. É só a gente começar a abrir os olhos e a mente para isso tudo, certo?